Blank Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Tatiana, que é coordenadora da nossa anestesia aqui do Blank Hospital de São Paulo. E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre anestesia, né, doutora? Em primeiro lugar, muito obrigada. Certo, prazer meu estar aqui com vocês. Evoluiu muito, então tem muita coisa pra gente atualizar. Doutora, então quais são os principais tipos de anestesia e como, decidir optar por cada uma dos tipos na hora de um procedimento cirúrgico? Tá. Bom, as principais anestesias são os bloqueios e a anestesia geral, né? Aí os bloqueios, eles envolvem a raquianestesia, a anestesia peridural e os bloqueios periféricos. A anestesia geral, que eu acho que é a mais conhecida, né? Então, que o paciente fica totalmente dormindo durante todo o procedimento. E a escolha depende muito do paciente, do tipo de cirurgia, do estímulo cirúrgico, do conforto do paciente. Então, uma série de coisas que vão pesar assim, para definir qual é a melhor anestesia para cada paciente. Doutora, por que as pessoas têm tanto medo da anestesia? Eu acho que é porque a anestesia evoluiu muito nos últimos tempos. Então, antigamente não existia uma previsibilidade tão grande de como a anestesia ia agir em cada pessoa. E hoje em dia, com a evolução das medicações, da monitorização e de todo o conhecimento técnico que a gente adquiriu durante um tempo, hoje em dia a gente faz a anestesia com muito mais segurança, a gente entende como está a parte hemodinâmica do paciente durante o procedimento, a gente entende a profundidade da anestesia. Então isso tornou a anestesia muito mais segura. As pessoas podem perder esse medo, porque realmente hoje a anestesia está com uma segurança bem mais alta do que era antigamente. E algumas pessoas elas têm medo ou de acordar na anestesia ou de sentir alguma dor, né, doutor? Isso é possível? É muito difícil, por esses motivos mesmos que eu já citei. A gente consegue monitorizar a profundidade da anestesia, então consegue entender se o paciente tem risco de acordar, se ele está mais superficial na anestesia ou se ele pode estar sentindo alguma dor. Então a gente já bloqueia todo esse estímulo antes disso acontecer. Então a própria monitorização mesmo, ela já mostra para o anestesista a profundidade, o sono que o paciente está, em qual profundidade ele está, para que isso não aconteça, ele não tenha nenhuma memória, ele não sinta nenhuma dor. Tudo isso é bloqueado durante a anestesia. Por isso que o anestesista é o primeiro a chegar e o último a sair da sala, né, doutor? Exatamente, fica lá grudado com o paciente durante todo o tempo da cirurgia, desde o começo até a hora que a gente entrega o paciente lá na recuperação, bem acordadinho, sem dor, tudo bem tranquilo. Doutora, e quais são as principais diferenças da anestesia geral para uma leve sedação, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida, qual que é a diferença? Sim, é a profundidade mesmo do plano anestésico. Uma sedação, ela serve para um procedimento que não tenha tanto estímulo, que ele consegue responder eventualmente se for necessário. Agora, a anestesia geral é para procedimentos que, de fato, ele tem um estímulo muito maior, então ele não consegue controlar a própria respiração, a própria hemodinâmica, então isso fica nas mãos do anestesista. Certo, e para pessoa retornar ao seu estado normal pós uma anestesia geral, né? Que as pessoas às vezes têm dúvida, né? Quanto tempo demora? E se eu não voltar da anestesia? Aquelas dúvidas. Então isso também é uma questão da previsibilidade que a gente tem hoje das drogas novas anestésicas. Então a gente consegue calcular o tempo que aquela droga vai demorar para agir, o tempo que ela vai demorar para ser metabolizada. Então, hoje em dia, 10 minutos depois que termina o procedimento cirúrgico, a gente já consegue despertar o paciente. Pode ficar um pouco sonolento, mas assim, meia hora depois ele está super acordado. E esse risco de não acordar, hoje não existe. Certo, doutora. E tem algum cuidado específico pré e pós-operatório para anestesia? Na verdade, para anestesia, cada caso vai ser específico. O cirurgião pode orientar mais especificamente, mas o anestesista precisa conhecer, lógico, o histórico médico do paciente, se ele tem alergias, precisa fazer as orientações sobre jejum, mas é bem tranquilo essa parte das orientações pré-anestésicas. E pós, hoje em dia, não tem quase nenhuma restrição em relação à anestesia. O paciente que é anestesiado, depois que ele estiver bem acordado, ele consegue se alimentar, ele consegue caminhar, ele não precisa ficar deitado. Hoje em dia não existe mais nenhuma recomendação sobre isso. Certo, doutora. E a questão também de enjoos quando acorda, isso também é através de remédios ali durante... Na verdade, a questão da náusea e vômito no pós-operatório também é uma questão muito pessoal. Então, tem pessoas que têm essa predisposição. Então, esses pacientes, a gente já tem um cuidado especial com eles. A gente usa uma gama de medicações para evitar fazer uma profilaxia para essa náusea. Mas, no geral, as medicações que a gente usa hoje em dia também não dão mais tanto náusea e vômito quanto davam no passado.
Doutora, e qual é a anestesia mais realizada aqui no nosso hospital? Eu acho que a anestesia geral a gente utiliza bastante pelos procedimentos que a gente anda fazendo de um porte maior, mas acho que a gente faz de todos os tipos também, todas as técnicas anestésicas. Legal. Acho que o mais importante, então, é tranquilizar, né? Alguém que vai fazer um procedimento, já tem um procedimento com data marcada, né? Sim. Que a anestesia, ela não é esse bicho de 7 cabeças. Exatamente. A gente tem que desmistificar isso mesmo, porque eu acho que é muito natural as pessoas terem esse receio, as pessoas que não conhecem, até mesmo pessoas da área, é difícil você saber tanto de anestesia, é uma coisa muito específica, mas eu posso dizer com propriedade que a anestesia hoje em dia é super segura, que os pacientes aqui no Blank estão super bem cuidados, a equipe é super bem treinada, cuidando para toda a segurança seja a maior possível. Tá certo, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo. Até a próxima.